A Ucrânia é um regime neonazista, é o que eu vejo ser veiculado em alguns canais, em alguns sites, esse argumento, né? Geralmente aqueles que têm algum tipo de queda pela Rússia, né? Que tem um posicionamento pró-russo, ou então que é contra o imperialismo americano, né? E qualquer situação em que os Estados Unidos esteja, a pessoa está do lado contrário. Esse pessoal usa muito o argumento de que a Ucrânia é, na verdade, um regime neonazista, que é um argumento que foi usado pelo próprio Putin para justificar, né? Um dos argumentos que ele usou para justificar a invasão. Esse argumento procede? Essa informação procede? Não. Essa é a resposta mais simples. Não procede. A Rússia tenta emplacar essa história, mas a Ucrânia, o regime, o governo ucraniano e o Estado ucraniano não é controlado por neonazistas. Mas o que acontece é que esse discurso ele tem um fundo de verdade. De fato, existem movimentos neonazistas na Ucrânia, assim como existe em todo o resto da Europa, né? Dentro da própria Alemanha, inclusive, na França, dentro da própria Rússia, você tem organizações, partidos políticos, associações de caráter neonazista. Daí o Estado ser neonazista, ser controlado por neonazistas, é uma coisa completamente diferente. Agora, de fato, existe uma força paramilitar neonazista, né? Fique bem claro, ela é paramilitar, ela não faz parte das Forças Armadas Ucranianas, mas é uma unidade, é uma força de combate, melhor dizendo, semi-independente, que vem sendo armada desde 2014 pelo governo ucraniano, e que de fato é neonazista, declaradamente neonazista, que é o Batalhão Azov. Né, eles vêm sendo treinados e equipados desde 2014, porque desde 2014 a Ucrânia está sob o ataque direto ou indireto da Rússia, né, indireto através dos grupos separatistas, né, pró-russos que existem no leste da Ucrânia e que estão ativos desde 2014. Então, sendo alvo desse ataque russo e com muita inferioridade, com muita dificuldade para se defender desse ataque, né, com uma grande inferioridade de força, eles estão recorrendo a toda a ajuda que puderem, o que inclui a decisão, para lá de questionável moralmente, de armar e treinar essa força paramilitar com aí contornos ideológicos neonazistas. Isso é para lá de questionável moralmente, mas a gente tem que pensar que desde 2014 a Ucrânia vive uma situação muito complicada e de ameaça à sua própria existência. E por isso eles, né, você tem essa aproximação com o Batalhão Azov, mas o governo ucraniano, o Estado ucraniano, as forças armadas ucranianas não são neonazistas. Não existe nenhum fato que corrobore essa ideia. Prosseguem os enfrentamentos na cidade de Mariupol, principal objetivo estratégico russo no momento. Os russos dizem que a cidade já foi tomada, os ucranianos dizem que ainda não foi tomada, provavelmente ainda há focos de resistência, mas são muito poucos, são muito pequenos, a cidade já foi quase completamente destruída. No entanto, há uma situação, há um impasse bastante complicado na siderúrgica, numa grande siderúrgica, uma das maiores siderúrgicas da Europa, Azovstal. Eu não sei como se pronuncia, né? Eu tentei, né? Azovstal, algo mais ou menos assim. Não, né? Provavelmente é bem longe disso, né? Eu tentei e eu acho que eu fracassei nessa pronúncia. Mas é uma grande, né? Um grande polo industrial que os russos querem, e com um grande porto. E os russos querem muito tomar
esse território, um cerco. Você tem combatentes e também civis cercados dentro dessa siderúrgica e com russos por todos os lados. E os russos não querem entrar porque vai levar à morte de muitos soldados russos e também porque eles querem usar esses militares e esses civis que estão lá para, de alguma forma, negociar com a Ucrânia. Mas, no momento, as negociações ainda estão aí se arrastando. Alguns civis foram retirados, mas tem informações desencontradas, né, ao que parece ainda tem civis lá dentro, e principalmente ainda tem muitos militares ucranianos e também das forças paramilitares do batalhão Azov que ainda estão intocados lá dentro, estão esperando um ataque, e tem que ver como vai ficar essa situação, só o futuro dirá. Está se tentando negociar a saída de todos os civis e também dos militares. As sanções contra a Rússia estão se intensificando cada vez mais. A União Europeia tem planos de acabar com a importação de petróleo da Rússia até o final de 2022. A Hungria está criando um pouco de problema porque eles são muito dependentes do petróleo russo, mas o plano é que a União Europeia, o mais cedo possível, pare de depender do petróleo russo. O grande problema ainda é o gás, o gás russo, do qual os europeus ainda dependem. Mas eles estão o mais rápido possível tentando buscar uma saída, antes tarde do que nunca. Demoraram muito para perceber o problema e agora estão correndo atrás. Mas o Ocidente está se organizando e se unindo ao redor dessa situação, dessa causa, que é combater a invasão russa na Ucrânia, ainda que não enviando seus soldados diretamente para o confronto. E na esteira desses acontecimentos, o Japão e a Alemanha anunciam que vão se remilitarizar, que vão aumentar drasticamente o seu investimento nas suas forças armadas. Está se falando, tanto no caso dos alemães quanto dos japoneses, de que o investimento vai dobrar ainda até o ano que vem. E então, esses dois países estão se remilitarizando. Como eu disse em outro vídeo, esse conflito marca um ponto de virada de um processo que já vinha se anunciando, as coisas já vinham se arranjando dessa forma. Com a ascensão da China, com o aumento do orçamento militar chinês, com a modernização das forças armadas chinesas, com a tomada da Crimeia. Quer dizer, tudo já vinha se conformando dessa maneira. Só que agora esse conflito é um grande ponto de virada. A gente está saindo daquele mundo pós-Guerra Fria, onde acreditava-se que não haveriam mais confrontos entre grandes potências, apenas intervenções contra grupos terroristas ou contra milícias em locais específicos, ou contra regimes autoritários em países do terceiro mundo. Aquela ideia de que não haveria mais um embate entre grandes potências no pós-Guerra Fria durante muito tempo. Esse mundo, e que aí a gente teria comércio, teria livre comércio, e livre troca de mercadorias, e livre troca de pessoas. Esse mundo está cada vez mais se desfazendo. Como eu disse antes, o século XXI, assim como o século XX, vai ser marcado pelo confronto geopolítico entre potências, e isso ficou claro agora. Os europeus ainda não tinham entendido isso. Os americanos já estavam entendendo, mas os europeus ainda não tinham entendido isso. Eles ainda estavam nos anos 90, eles ainda estavam no mundo pós-Guerra Fria. Mas agora eles estão entendendo, com esse confronto na Ucrânia, que esse mundo acabou. Na verdade, de certa forma, ele nunca existiu. Ele foi apenas um ponto de transição para que a situação política e econômica do mundo se reorganizasse.
Nunca houve a possibilidade real de um mundo sem embate entre potências. Isso era uma visão bastante ingênua, na minha humilde opinião. Curta o canal, curta o vídeo, comente abaixo. Isso ajuda bastante a divulgar os vídeos. Eu vou continuar trazendo mais vídeos, sempre buscando melhorar eles e tornar eles cada vez melhores. Eu estou começando ainda, o canal vai ficar bem melhor, eu só preciso pegar o jeito, eu preciso aperfeiçoar os vídeos. E vocês me ajudariam muito dando um gostei no vídeo para me incentivar a continuar melhorando e aperfeiçoando o canal. Esse incentivo ajuda bastante.